A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus estar aqui mais uma vez com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, com a lição de número 9, uma bonita lição que tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Glória a Deus. Convido você a acompanhar a pré-aula até o final, pois é uma bonita pré-aula e eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração e que será de muito proveito para a sua classe na sua igreja. Amados irmãos, as histórias e as poesias falam ao coração. O texto áureo para essa lição está nos Salmos de número 119 e verso de número 107, onde diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nosso coração. A leitura bíblica para essa lição nós vamos ler em dois livros. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, do versículo de número 20 ao versículo de número 25, e também nos livros dos Salmos, nos Salmos 119, dos versos 105 ao 108. Deuteronômio 6, do 20 ao 25, diz assim: Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: Quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. No livro dos Salmos, no Salmo 119, do verso 105 ao 108, diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, e hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. Meus amados, os objetivos dessa lição é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Conhecer a estrutura e características da literatura bíblica poética e de sabedoria e mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Também eu quero aqui traçar um breve panorama sobre cada livro histórico e cada livro poético e de sabedoria aos nossos irmãos. Para começar, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos que a Bíblia Sagrada faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Lembre-se que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por cerca de 40 autores, homens e mulheres, em épocas diferentes, em situações diferentes e sobre culturas diferentes. Então, é natural que cada um escreva, faça uso de um gênero literário específico para expressar aquilo que Deus revelou a eles. Para contar as histórias do povo de Deus, por exemplo,
os livros históricos, eles fazem uso da literatura chamada narrativa, né? Que posteriormente, no segundo vídeo, eu posso até explicar para os irmãos acerca dos gêneros literários que existem na Bíblia Sagrada. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, né, com o propósito de despertar sentimentos nas pessoas que leem o seu conteúdo. E, em vista disso, nessa lição, né, eu quero mostrar aos irmãos as experiências e as instruções relatadas em cada livro desse, que se enquadra na categoria de livros históricos e também nos livros poéticos e de sabedoria, né? Cuja mensagem de cada um deles fortalece muito o nosso coração, tá certo? Primeiro, as histórias vamos falar um pouco sobre as histórias do Antigo Testamento. Primeiro, os livros históricos. Então, após a morte de Moisés, é notório a todos nós que Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista, conduzir o povo, né, à conquista da Terra Prometida. Como os irmãos sabem, Moisés escolheu Josué desde lá do livro do Deuteronômio. Mas no livro de Josué especificamente, agora não é mais Moisés falando com Josué, é o próprio Deus falando com Josué e comissionando Josué a essa liderança, liderar o povo de Deus para entrar e conquistar a Terra Prometida. A partir daí, as gerações seguintes, para assegurar a herança, eles começaram a disputar espaço com as nações que estavam na Terra Prometida. E os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra, tá certo? Estão registrados num conjunto de livros da Bíblia Sagrada que nós chamamos de livros históricos. Ao todo, queridos, são um total de 12 volumes. São 12 livros históricos que eu vou relatar, fazer um resumo sobre cada um deles posteriormente, daqui a pouquinho para os irmãos. São 12 volumes, e esses 12 volumes, eles retratam a história de Israel desde a entrada, né, em Canaã, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, tá certo? Cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, é mais ou menos o período histórico que nós vamos encontrar nos livros ali, desde Josué até, desde a entrada na Terra Prometida até o período de Esdras e Neemias. Agora, preste atenção a um detalhe. Eu falei na aula passada, na semana passada, que havia a teoria do hexateuco, ou seja, algumas pessoas defendem que o livro de Josué ele deveria pertencer à lei devido à similaridade, né, devido à continuidade. Só que o livro de Josué começa com o cumprimento da promessa que é relatada no livro das leis, tá certo? A promessa que fora feita aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, se cumpre lá no livro de Josué, quando o povo entra na Terra Prometida. Então, nós classificamos como história desde o cumprimento da promessa até o período, tá certo, de Esdras e Neemias. Então, nesse período aí, nesse período de história, nós podemos dividir a história em 3 partes. Por exemplo, nesse período de história, a gente pode dizer, afirmar com segurança, que o povo de Israel experimentou 3 coisas. E essas 3 coisas, o aluno deve fixar. O povo de Israel experimentou a providência, e aí dá até para pedir exemplos, né, da providência. Diga aí alguns exemplos de providência dentro desse período histórico. E aí os alunos, você já pode começar a lembrar para contribuir com seu professor no domingo na classe. O povo de Israel experimentou providência, experimentou proteção e experimentou juízo divino. Então, o período histórico, a gente pode dividir nessas 3 etapas, digamos assim, 3 fases, não é? A providência, a proteção e o juízo divino. Então, esses relatos históricos, dentro dessas três categorias, digamos assim, eles demonstram que Deus controla o curso da história, principalmente quando o assunto é o seu povo,
não é? Deus ele tem o controle do curso de toda a história. E aqui, especificamente, dos propósitos, né? Demonstra os seus propósitos para com a humanidade. Um pouco sobre o livro do Juízes, apesar de que eu vou detalhar um pouco mais. Então, depois de Josué, os juízes, né, eles governaram, depois do período histórico ali, entre a chegada, até dentro do período histórico, aliás, da chegada, de quando passa o período de Josué, da conquista da Terra Prometida, os juízes começam a governar Israel, e vai até o profeta Samuel. Tá certo? Samuel foi o último dos juízes. Então, são cerca de 400 anos de história, com a atuação de 12 líderes. Foram 12 no total, a quantidade de juízes levantados por Deus para julgarem Israel. Então, nessa época não havia rei, conforme Juízes, capítulo 18, versículo 1. E uma característica do livro dos Juízes é que cada um andava como queria. Por essa razão, não é? Por não haver rei e cada um andar como queria, é que a nação entrou no que nós podemos chamar no declínio espiritual. E porque constantemente eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. O resultado disso tudo é que os israelitas eram subjugados pelas nações vizinhas. E, apesar disso, depois que o povo se arrependia, Deus levantava um homem ou uma mulher, o qual se dava o título de juiz, e ele tinha por missão resgatar a nação de Israel da opressão dos opressores. Então, essas histórias, esse relato, não é, do livro dos Juízes, mostram e apontam para a fidelidade e a misericórdia da parte de Deus. Também, querido, falar um pouco sobre a história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel constituído por Deus. Embora, irmãos, eu vou já falar para os irmãos que houveram outros que se autoproclamaram rei. Mas o primeiro rei que foi instituído, autorizado por Deus para reinar, foi o rei Saul. E nós sabemos a história do rei Saul. Saul fracassou. Então, depois do rei Saul, o rei Davi, ele foi escolhido e recebeu a promessa da parte de Deus de que reinaria, não é? E o seu reino não teria fim. Tá certo? Por quê? Porque de Davi proveio quem? O Salvador, da linhagem de Davi. Depois de Davi, reina Salomão, né? Que após a sua morte, após a morte de Salomão, um fato histórico interessante é a divisão do reino de Israel em Reino do Norte, não é? Chamado, ou Reino de Israel, historicamente falando, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, também historicamente falando. São reinos divisões que se rebelam contra Deus. E por causa da sua rebelião, da sua desobediência, eles são levados ao exílio, tá certo? Apenas categorizando ali, fazendo um encontro na história. Primeiro, em 722 a.C., o reino de Israel é conquistado pelos assírios, e posteriormente, né, o reino do sul, ou reino de Judá, em 586 a.C., caiu diante da Babilônia. Em 539 a.C., cumpre-se a promessa de Deus quando se restaura o trono de Davi, né? Então, e no reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus, tá certo? De Davi proveio o Salvador, né? Da linhagem de Davi. Então, são essas narrativas, elas nos mostram, queridos, que os planos do Senhor, eles não podem jamais, tá certo? Eles não podem ser frustrados, né? Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados de forma alguma. Agora, eu quero mostrar para vocês um panorama sobre os livros históricos. Falar um pouco mais sobre cada livro histórico. Antes de prosseguir com os objetivos específicos ali da lição. A designação, apenas relembrando aqui o que eu já falei, a designação de livros históricos, ela é direcionada
aos 12 livros que se iniciam em Josué e terminam em Esther, tá certo? Então, de Josué a Esther, na Bíblia Sagrada, nós temos os livros históricos, e são chamados porque, enquanto o Pentateuco traça a história redentora, desde a criação até a morte de Moisés, os livros históricos, eles tratam do desenvolvimento de Israel na Terra Prometida, a chegada e a conquista da Terra Prometida, tá certo? Esses livros, eles podem, irmãos, ser divididos em outras 3 categorias. E aí eu vou falar para os irmãos essas 3 categorias de acordo com períodos, né? Levando em consideração os períodos. Por exemplo, nós podemos dividir, chamar de período teocrático, né? Ou seja, o período onde o governo era exclusivo de Deus. Né? A teocracia significa governo de Deus. Então, esse período teocrático, nós podemos falar ali do período que vai de Josué a Ruth, tá certo? Josué e após Josué, o livro dos juízes, que eu já adiantei para os irmãos que foram 12 juízes que julgaram Israel num período de cerca de 400 anos. Ruth, a história de Ruth, ela aconteceu dentro do período dos juízes. Então, ali de Josué ao período onde os juízes julgaram Israel, nós chamamos de período teocrático, onde o governo ele era exclusivo de Deus. Passado o período de Ruth, vem o final dos juízes, não é? Se encerra com Samuel, foi o último dos juízes, e se inicia o período dos reis, sendo Saul o primeiro rei autorizado por Deus para governar. Então, se inicia a partir de Samuel até o livro das Crônicas, nós temos o período teocrático monárquico. Né? Então, se você pegar primeiro e segundo Samuel, ele vai relatar a história do rei Saul e do rei Davi. E aí você vai ter o período do primeiro e segundo reis, que fala acerca dos reis de Israel, e o livro das Crônicas, que eu vou já detalhar cada um deles. Então, de Samuel a Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, lembrando que cada um foi dividido em 2 livros, eu tenho o primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Esses livros, eles falam acerca do período teocrático monárquico, porque é a transição do período do juiz ao período da monarquia. O período da monarquia se acaba com o povo sendo levado cativo. Como eu já falei, o reino do norte conquistado pelos assírios e o reino do sul pelos babilônicos. Então, após o livro das Crônicas, nós temos o período pós-cativeiro. É aí onde temos o livro de Esdras, Neemias e Esther. Tá certo? Então, apenas repetindo para fixar, período teocrático, Josué, Juízes e Ruth, são sempre 3 livros, tá certo? Os irmãos aprendem assim, sempre 3 livros. Período teocrático, Josué, Juízes e Ruth. Período teocrático monárquico, Samuel, Reis e Crônicas. E o período pós-cativeiro, Esdras, Neemias e Esther. Agora, falando um pouquinho só sobre cada um deles, lógico que não dá para esgotar em uma aula, né, da escola dominical, mas só por questão de repassar a instrução aos irmãos, o livro de Josué. O livro de Josué, ele registra um período de cerca de 40 anos da história de Israel, tá certo? Deus, ele cumpre a promessa feita aos patriarcas de conduzir o seu povo à terra prometida. Então, dentro do contexto de Josué, a terra de Canaã, ela seria a base de operações para eles alcançarem o propósito determinado por Deus na história. Josué, o livro de Josué, ele registra o cumprimento dessa promessa divina. O povo chegando à terra prometida e alcançando o propósito determinado por Deus naquele período da história. Israel entrou na terra, derrotou o poder militar das tribos cananeias, né, das tribos que viviam na terra de Canaã, os cananeus nativos, e começou a ocupar a terra. Esse período ele está registrado em Josué do capítulo 1 ao capítulo 12. Não é? Então, foi eficaz na medida em que confiou e obedeceu a Deus. Não é? Então, o livro de Josué, digamos que ele preparou o terreno para a revelação posterior, registrando a entrada dos israelitas na terra
onde eles seriam luz para as outras nações do mundo, e prova de que como é glorioso viver sob a mão diretiva do Senhor, tá certo? A entrada em Canaã, ela era essencial aos planos e propósitos adicionais de Deus, referentes ao seu reino de sacerdotes, que receberam o privilégio de levar outros povos ao verdadeiro Deus. Apesar disso tudo, o fracasso de Israel em expulsar totalmente os cananeus tornou-se a tarefa mais difícil de cumprir. Tá certo, irmãos? Os irmãos sabem que quando Deus ordenava expulse, destrua, e Israel desobedecia. Não expulsava por completo, ora tomava os despojos para si mesmo, contrariando a ordem divina. Uma série de coisas aqui contrárias à vontade de Deus aconteceu no livro de Josué. Chega então o livro dos Juízes, né, que cobre um período de aproximadamente 265 anos. Então, houve ali 6 períodos de opressão dos inimigos de Israel, abarcados pelos livros, né? Nesse período do juízo, o povo de Israel, eles foram diversas vezes, digamos assim, eles naufragaram na fé, dando as costas para Deus e adorando os ídolos e vivendo de uma forma desregrada. Mas o livro do juiz também registra a ação graciosa de Deus em agir em benefício do seu povo quando esses se voltam ao Senhor. O livro dos Juízes, a gente pode resumir em 4 palavras, tá certo? Apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Mais ou menos assim. O povo apostatava da fé, ou seja, negava a fé conscientemente, aquela frase famosa do livro do Juiz, e tornou o povo a fazer o que não era reto aos olhos do Senhor. Então o povo apostatava, e como juízo da apostasia, Deus permitia que os opressores oprimissem Israel, tá certo? Os opressores oprimiam e naquele período da opressão, o povo, após a opressão, o povo se arrependia, e após o arrependimento, Deus levantava um homem ou uma mulher, o qual se dava o nome de juiz, que conduzia o povo à libertação. Então, apostasia, opressão, arrependimento e livramento. São as 4 palavras que resumem o livro dos Juízes. Depois dos Juízes, vem o livro de Ruth, tá certo? Então, Ruth pertence aos livros do Antigo Testamento, chamado de Meglot, ou os 5 rolos, né? Que incluem Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então, esses livros, eles são lidos, respectivamente, nessa ordem, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, são lidos durante ocasiões especiais durante o ano, não é, conforme o calendário festivo de Israel. Sendo que o livro de Ruth é o livro que é lido na festa da colheita, ou no dia de Pentecostes, tá certo? Sobre a autoria desse livro, vários estudiosos atribuem ao profeta Samuel, tá certo? Mas o autor do livro, ele é tido como anônimo. Alguns estudiosos defendem ser Samuel, num estudo específico sobre Ruth, talvez eu explique isso aos irmãos. Então, apenas 2 livros da Bíblia, ele leva o nome de mulheres. É o livro de Esther, é o livro de Ruth, e posteriormente o livro de Esther. Aqui no livro de Ruth, os eventos históricos acontecem antes da monarquia, tá certo? Ou seja, na época que os juízes julgavam Israel, é quando acontece Ruth. Esse livro, ele vai pontuar uma fome que se instaurou, não somente por causas naturais, mas também por desobediência à palavra de Deus, como era comum acontecer frequentemente no período de Juízes por causa da apostasia. Então, Deus puniu o seu povo como havia prometido, e dentro desse contexto, a história de Ruth, ela surge, então, a fidelidade de Ruth, ela surge como, digamos assim, um holofote, uma luz que brilha dentro da escuridão que vivia o povo de Israel naquele período histórico. 1º e 2º Samuel, queridos, é um livro
que, conforme a maioria dos livros históricos, são tidos como anônimos. No entanto, né, apesar disso, o profeta Samuel é considerado como autor do primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao 24, 1 Samuel do 1 ao 24. E Natã e Gade, os autores da parte restante, tá certo? Conforme 1 Crônicas 29 e 29. Os dois livros de Samuel, eles são os primeiros dos 6 livros duplos, tá certo? Os livros duplos que nós temos na Bíblia Sagrada. Na sequência, o livro de Samuel, Reis e Crônicas, tá certo? Então, esses 3 livros, como eu já falei, são livros duplos. Nós temos 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. E estes livros foram divididos na época da tradução da Bíblia lá para a Septuaginta, na época da Septuaginta. Os acontecimentos relatados nos 2 livros do profeta Samuel, ele cobrem desde o nascimento de Samuel até o final do reinado do rei Davi, tá certo? O primeiro período de tempo para os livros de Samuel é de cerca de 130 anos aproximadamente. Lembrando que o livro de Samuel, eles cobrem o período da transição, né, da liderança dos juízes divinamente escolhidos até a monarquia. Apenas um detalhe aqui, é que eu falei há pouco tempo atrás, vou falar agora aqui. Não, vou falar aqui, pronto. Eu falei há pouco tempo atrás que o rei Saul, uma vez Saul está inserido aqui no contexto de 1 Samuel, eu vou logo fazer essa ressalva, é que eu falei que Saul, ele foi, eu fiz o detalhe, eu frisei que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel autorizado por Deus a reinar. Por quê? Porque no período dos juízes, houveram outros que se autoproclamaram reis. Por exemplo, aliás, se autoproclamaram rei. Por exemplo, Abimeleque, filho de Jerubaal. Né? Jerubaal, para quem não lembra, é Gideão. Gideão passou a se chamar Jerubaal porque ele destruiu os altares de Baal da casa de seu pai. Então, Abimeleque, filho de Jerubaal, a Bíblia diz que ele se autoproclama rei. E a história está registrada na Bíblia Sagrada que o povo aclamou Jerubaal como se ele fosse rei. Os historiadores, eles destacam que para haver rei, para um rei reinar em uma nação, precisa haver o reconhecimento popular. E eles dizem, ora, se Jerubaal se autoproclamou rei e o povo aclamou Jerubaal como se ele fosse... o povo aclamou Abimeleque como se ele fosse rei, então significa que Abimeleque reinou. Agora, acontece que o primeiro rei instituído por Deus foi o rei Saul, tá certo? Historicamente, o primeiro instituído por Deus, com apenas essa ressalva de Abimeleque, tá certo? Que ele se autoproclamou rei e o povo o aclamou como se ele fosse rei. Também Reis e Crônicas. Esses 2 livros aí, né, os 2 livros dos reis de Israel, destacam, eles descrevem o seu conteúdo, eles trazem basicamente acerca do período dos reis que reinaram, tá certo? Os livros de Crônicas são atribuídos à pessoa do sacerdote Esdras, provavelmente escrito depois do cativeiro, contendo um resumo histórico de Israel. E, em vez de escrever uma obra exaustiva, o que ele faz? Ele tece uma narrativa cuidadosamente, destacando lições espirituais e verdades morais. Então, a história registrada nos livros de Reis e Crônicas, ele cobre aproximadamente um período de 410 anos. Os principais acontecimentos aí, nós temos, a morte do rei Davi, tá certo? Nós temos o reinado do rei Salomão, nós temos a construção do templo, nós temos a divisão do reino, o cativeiro assírio e também o cativeiro babilônico. Aqui vai também uma observação interessante a mais sobre o livro dos reis e o livro de Crônicas,
é que uma vez um jovem me perguntou, ele disse, pastor, por que a gente observa uma certa semelhança do conteúdo do livro dos Reis e do conteúdo do livro das Crônicas? Há, inclusive, capítulos no livro dos Reis que são semelhantes a capítulos que nós temos no livro das Crônicas. E por que essa semelhança? Vou explicar para vocês. A semelhança se dá porque o livro dos Reis, ele foi escrito para o povo que estava no cativeiro, para que o povo soubesse como governaram os reis que reinaram, tanto no Reino do Norte, aliás, desde o período de pós-Salomão, principalmente, os reis que reinaram no Reino do Norte e no Reino do Sul, e a maneira como esses reis se distanciaram da vontade de Deus, tá certo? Então, foi escrito para o povo que estava no cativeiro. Já o livro das Crônicas, ele foi escrito para o povo pós-cativeiro. Então, é por isso que nós temos semelhança. Para o povo que saiu do cativeiro entender por que eles viveram no cativeiro, tá certo? Então, tem essa observaçãozinha aí que explica a semelhança entre os dois livros. E, por fim, os livros de Esdras e Neemias. Depois eu falo de Esther. Por fim, não, falta Esther. A autoria de Esdras e Neemias é anônima, tá certo? A tradição geralmente atribui ao sacerdote Esdras a autoria desses dois livros. Ambos os livros de Esdras e Neemias, eles contêm material encontrado um no outro, né? E eles são livros que se completam. Esdras e Neemias não apenas está ligado a crônicas, né, em sua introdução, como também possui similaridades na linguagem, tá certo? Na terminologia, em temas e também na perspectiva do livro. Então, provavelmente, esse livro foram escritos por volta de 400 anos antes de Cristo, onde se encontra o registro dos principais eventos que marcaram a vida pós-exílio, bem como a restauração estrutural e também religiosa da cidade de Jerusalém. E, por fim, aí, no contexto do livro histórico, o livro de Esther. Título do livro, ele se dá pela figura central da narrativa, né, Esther, que é Esther, o seu nome é em persa, que significa estrela. A autoria do livro também é anônima, tendo sido atribuído como prováveis autores o profeta Esdras e Mardoqueu. É possível que tenha sido escrito após a morte do rei Assuero, né, o rei Xerxes, quando os seus relatórios foram completados no livro da história dos reis, conforme Esther, capítulo 10, versículo de número 2. Os acontecimentos narrados aqui no livro de Esther, eles se encaixam, cronologicamente falando, entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. E enquanto os livros de Esdras e Neemias relatam a volta dos cativos para Jerusalém e a reconstrução, né, consequentemente, o livro de Esther focaliza os que permaneceram na terra do cativeiro e como esses enfrentaram a perseguição de Amã e como Deus se utilizou da jovem judia chamada Esther para trazer livramento ao seu povo. E aqui uma observação interessante é que, embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, a sua soberania, né, a soberania de Deus e a providência, eles são características evidentes em toda a narrativa do livro, tá certo? Então, aqui é um breve resumo, falta falar algumas coisas. Apenas um resumo para os irmãos relembrarem o conteúdo de cada livro. Agora, os livros poéticos e também os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos. Então, irmãos, dentro dessa característica, nós temos, dentro desse grupo, nós temos 5 livros do Antigo Testamento que são chamados de escritos sapienciais e poéticos. Por que eles têm esse nome?
porque eles ensinam a sabedoria por meio de poesia e da prosa, tá certo? Esses livros vai do livro de Jó ao livro de Cantares de Salomão. Então, nós temos 5 livros nessa categoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Eclesiastes, ele é bonito, né, irmão? Eu vou deixar para me emocionar quando eu for falar do livro dos Salmos daqui a pouco. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito quase todo em prosa. E os outros livros foram redigidos, em sua maioria, na forma poética, né? De maneira geral, a prosa, ela retrata o modo como normalmente falamos. E a poesia, ela expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia Sagrada, esse gênero literário, ele trata da aplicação da verdade divina à experiência humana e refere-se à sabedoria prática mais do que à sabedoria teórica, tá certo? Como é bom falar isso. Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema Eclesiastes está na frase, tudo vaidade, tá certo? Indicando ali a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final de Eclesiastes, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No livro dos Provérbios, o tema de Provérbios, ele afirma, né, defende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio da ciência. Está lá Provérbios 1:7, ensinando a todos nós que observar os princípios divinos nos faz pessoas mais sábias. Então, ao concluir o seu livro, o escritor ele enfatiza que uma pessoa temente a Deus, ela é digna de ser honrada. Já o livro de Jó traz como tema o sofrimento, não é? Mostrando que a dor não é racional, tá certo? E que é preciso sempre confiar no Senhor, que pode todas as coisas. Salmos e cantares. Em hebraico, salmo significa, aliás, do hebraico, né? Salmo significa louvor. E sinaliza que a mensagem principal do livro é o louvor, a oração e a adoração ao nosso Deus. Também o livro dos Salmos é um livro de instruções, né? Porque ele nos mostra, em seu contexto geral, como nós devemos servir a Deus. E ainda, ele fala profeticamente acerca do Messias. Levando em consideração isso, considera-se como verso-chave do livro dos Salmos, o Salmo, lá nos Salmos 29, verso 2, onde diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse verso, ele deve ser guardado, né, irmãos? É uma lição a todos nós. Dai ao Senhor a glória devida. Ou seja, nós devemos glória ao nome do Senhor, né? E adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. O livro de Cantares, queridos, ele ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Ele refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave do livro de Cantares, ele sintetiza o ideal da fidelidade entre marido e a sua mulher. Lá em Cantares, capítulo 6 e verso 3, está escrito: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Deus por isso. Um panorama ali, né, sobre os livros poéticos e os livros sapienciais. Nós temos, primeiro, eu vou falar um pouco sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro onde inúmeras sugestões elas são feitas quanto aos possíveis autores desse livro.
Entre elas estão que o livro foi escrito pelo próprio Jó, também que o livro de Jó ele teria sido escrito por Salomão, por Esdras, por Moisés, não é? E uma outra variedade de pessoas que anônimas, digamos assim. Dentre elas, por exemplo, os próprios amigos de Jó, não é? Ou um dos amigos de Jó, cujo nome é Eliú. Então, essa hipótese ela é levantada pelo fato de ser ele, Eliú, o único amigo que o livro detalha a sua genealogia. Lá em Jó, capítulo 32, versículos 2 e versículo 6. Na nossa Bíblia, tá certo? Especificamente na nossa Bíblia, o livro de Jó, ele encabeça os livros poéticos ou sapienciais. Jó, queridos, ele foi uma pessoa histórica. As localidades e os nomes são reais e não fictícios, tá certo? Jó não é uma parábola, é uma história real. Então, o livro de Jó é uma das partes mais grandiosas, digamos assim, das Escrituras. É o que nós podemos chamar de um verdadeiro armazém celestial de conforto e instrução. É um precioso momento, né? Digamos assim, da teologia primitiva, tá certo? Depois de Jó, nós temos o livro dos Salmos. Também, por que não falar de Salmos e também dos cantares, né? Cantares de Salomão. Salmos do hebraico, né? É Terrilim, que significa louvor. Então, o título do livro em português vem da tradução grega lá da Septuaginta, né? Psalmoi, que significa cânticos de louvor. Então, sendo esse livro uma coleção de muitos salmos, é um verdadeiro inário dentro da Bíblia Sagrada, maior livro da Bíblia Sagrada, tá certo? Ele não possui um único autor. Ele não é um livro assim onde começa uma história a ser contada no primeiro capítulo, termina no último, como os demais livros da Bíblia. O livro dos Salmos é um livro onde cada salmo é uma história, cada salmo é um louvor. Por isso que eu falei que é um inário dentro da Bíblia. Então, sendo ele uma coleção de muitos salmos, de muitos louvores, ele não possui um único autor. Embora Davi, dos autores que nós conhecemos, ele é o que mais escreveu, tá certo? Mas além de Davi, nós encontramos outros autores. Por exemplo, Salomão, ele escreve os Salmos, os Salmos, 72 e 127. Asaf, que escreve os Salmos 50 e do 70 a 83. Aos filhos de Corá é atribuída a autoria dos Salmos 42, 44 e 49. Etan, o Salmo 89. Emã, o Salmo 88. E o homem segundo, aliás, o servo do Senhor, não é? De nome Moisés, o Salmo de número 90. Então, as mensagens do livro dos Salmos são vários autores, consequentemente, inúmeras mensagens espalhadas pelos 150 salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. Também registra esse registro das respostas do povo de Deus em oração e adoração, tem como propósito também ensinar, não é, como deve o servo de Deus relacionar-se com ele nas variadas circunstâncias da vida. Já o livro de Cantares, queridos, celebra o amor de Salomão, não é? A quem é atribuído o autor do livro por sua amada noiva de nome Sulamita. Então, uma vez que no livro de Cantares, o amor perfeito é retratado, isso aponta para o amor de Deus pelo seu povo, tá certo? O livro de Provérbios e também Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes são dois dos 3 livros cuja autoria é atribuída ao sábio Salomão, tá certo? No primeiro, no livro de Provérbios, ele reuniu em frases curtas um breve resumo dos mandamentos divinos, né? Que dizem respeito principalmente aos princípios éticos e morais que devem ser seguidos pelo povo de Deus, portanto, ainda tem validade.
Nós aprendemos, inclusive, na escola bíblica dominical, algumas lições, das 2 lições passadas, que os princípios litúrgicos, eles foram para o povo para os judeus, mas os princípios éticos e morais até os dias de hoje, tá certo? E no livro de Eclesiastes, ele descreve suas próprias experiências, demonstrando que o verdadeiro sentido da vida não consiste em realizações pessoais em si, consiste em viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Embora esses livros foram escritos por cerca de 3.000 anos atrás, esses livros, queridos, eles contêm conselhos, mandamentos e ordenanças eternas. Se vêm da parte de Deus, então são imutáveis. E se são imutáveis, elas servem também para nós que vivemos no século de número 21. Por esse motivo, não devemos ler os provérbios como simples ditos populares, certo? O livro de provérbios não são piadas populares. Nem o livro de Eclesiastes como uma mera biografia ou relato das experiências de um rei, né? Mas como conselhos divinos, ou seja, conselhos da parte de Deus para todos nós. Algumas lições, queridos, que nós podemos extrair dos livros históricos e dos livros poéticos. Primeiro, a grandeza de Deus para cumprir promessas. Então, Deus, primeiro, a primeira lição que a gente pode tirar desses livros é que o nosso Deus, ele é grande para cumprir as promessas que foram prometidas. Deus havia prometido a Davi, o rei Davi, que o seu reinado seria permanente. Não é? Se os seus filhos pecassem, eles seriam castigados, mas o Senhor não apartaria sua misericórdia, conservando para sempre o seu trono. Está lá em 2 Samuel, aliás, me perdoe, 2 Samuel, capítulo 7, dos versículos 12 ao 16. Então, apesar do pecado de Salomão, do rei Salomão e do rei Roboão, Deus sempre manteve o trono de Davi ocupado com um dos seus descendentes, tá certo? Mantendo sempre acesa uma lâmpada em sua linhagem. Nós aprendemos na escola dominical, no trimestre passado, que o reino do sul, tá certo? Ou o reino de Judá, eles foram reinados por reis da descendência de Davi. E essa linhagem, né, da linhagem de Davi, culminou o Messias, né, filho de Davi, tá certo? Que no milênio reinará sobre toda a terra, e o seu reinado será a partir de Jerusalém. Segunda lição é que a importância do arrependimento para a restauração. Nós vemos aqui claramente no livro dos Juízes isso, né? Então, nas Escrituras, sendo assim, nas Escrituras, nós encontramos não só as virtudes, como também as fragilidades dos servos de Deus. E também vemos que todas as vezes em que houve o reconhecimento e arrependimento por parte do povo, o Senhor, ele demonstrou a sua graça e misericórdia para perdoar o pecado do povo. Não é? Muito interessante, isso é uma grande lição. Todas as vezes que o homem reconheceu que estava errado e se arrependeu dos seus erros, Deus demonstrou a sua graça e misericórdia para perdoar, né, irmãos? Que lição maravilhosa! E essa lição, ela nos acompanha diariamente, né? Também, como lição aqui, nós devemos aprender que devemos ser gratos a Deus independente das circunstâncias. Ao lermos, né, irmãos, os livros históricos e poéticos, nós aprendemos também a confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, toda e qualquer circunstância. Nós devemos confiar no Senhor não apenas quando quando não entendemos, né? Me perdoe, deixa eu refazer a frase aqui para eu ser entendível. Devemos confiar no Senhor não apenas quando não entendemos, mas porque não entendemos, né? Então,
o salmista diz: o caminho do Senhor é perfeito. E se o caminho de Deus é perfeito, então podemos confiar que tudo que Deus faz e tudo que Deus permite também é perfeito. É assim que nós devemos confiar. Eu, semana passada, na lição, no comentário da lição de número 8, foi um comentário que eu gostei muito, particularmente falando, uma lição que eu gostei muito. Eu falei para os irmãos, lembrei aos irmãos que a Bíblia foi escrita para ser obedecida. Ela não foi escrita para ser questionada, tá certo? A Bíblia foi escrita para ser ouvida e acreditada, cumprida. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, a palavra foi escrita para ser falada e ouvida, e a gente ouvir e aprender, e não questionar. Então, o salmista disse que o caminho de Deus é perfeito. Se o caminho de Deus é perfeito, então significa que nós podemos e devemos confiar que tudo que Deus faz e tudo que ele permite é perfeito, porque o caminho dele é perfeito. No entanto, irmãos, a nossa responsabilidade para com Deus é, sim, obedecer e confiar em Deus e nos submeter à vontade de Deus. Quer a gente entenda a vontade de Deus ou não entenda, mas a nossa função, a nossa responsabilidade é obedecer e confiar, tá certo? E para terminar essa lição, uma mensagem ao coração, não é? Quais são ali algumas mensagens ali que tocam o nosso coração? Primeiro, a mensagem de sabedoria, né? A Bíblia descreve que o que Deus fez na vida, o que Deus fez na vida das pessoas e também por meio das pessoas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Rio Jordão. Esse feito favoreceu o acesso de Josué e do povo à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da raça eleita. Deus resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa que ele fez ao rei Davi. Não é? Foi Deus que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Nesse contexto, o nosso coração deve se aquietar. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. E como soberano, Deus age na história. E nada acontece na história fora da sua vontade. Glória a Deus, aleluia, por isso, né, irmãos? Segundo, é uma mensagem de sabedoria. Além da soberania, nós temos uma mensagem de sabedoria. Então, Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é o quê? Agradar a Deus. Dessa maneira, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Então, dentre eles, nós podemos citar, não é? Nós podemos citar andar retamente, todo conselho prático, tá certo? São os princípios morais e éticos relatados lá nos livros da sabedoria. Então, nós temos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter a boa reputação, tá certo? Tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar o verdadeiro amor, tá certo? Então, são ações que não devem ser observadas assim, simplesmente num ponto de vista legalista. Como eu falei, o livro de Provérbios, por exemplo, não é um livro de frases de efeito, é um livro de sabedoria divina, tá certo? Elas devem ser o resultado do toque divino no coração do ser humano. Então, além de ser uma mensagem de soberania, também é uma mensagem de sabedoria. E também, por último, uma mensagem de adoração. Então, os salmos, eles possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tal como medo, angústia, tristeza, força, segurança e alegria, não é? Por exemplo, quando o Senhor trouxe do cativeiro
os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Né? Livra-me, Senhor, né, dos meus inimigos. Em outra oportunidade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente à água tranquila. Refrigera a minha alma. Então você vê as mais profundas emoções do coração humano: medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Também reflete o ideal divino, né, da espiritualidade e adoração. Então, entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se também o coração que confia, coração contrito, coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido, tá certo? Então, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista escreveu a conduta por ele adotada, lá nos Salmos de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, além de uma mensagem de sabedoria, tá certo? Aliás, de soberania, também uma mensagem de sabedoria e uma mensagem de adoração. Então, para concluir esse comentário, essa pré-aula, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta, irmãos, para a soberania divina. Então, você observa que, com tudo isso, nós aprendemos, não é? Com a conquista e posse da terra prometida. Lembre-se que eu falei do período teocrático, né? Período onde Deus governava, Deus era quem mandava, ele ordenava, ele conduzia e ele protegia o povo. Então, você tem a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia também revela a sabedoria divina, né? Que deve ser aplicada em nosso viver diário. Então, a poesia e a prosa, né? A expressão da linguagem em nosso relatando o nosso cotidiano, e também em forma de poesia, em forma de sentimentos, ela revela toda a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Também essa mensagem é uma mensagem que alegra o nosso coração e que serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo. Aleluia! Glória a Deus. Também, irmãos, aqui para concluir, os livros históricos e poéticos são obras inspiradas por Deus, não temos dúvida disso, cujas mensagens marcaram não só o período em que foram escritos, como ainda hoje fala fortemente ao coração de todo ser humano. Que bênção de Deus, irmão, que glória a Deus, que lição maravilhosa, todos nós, essa lição. Então, queridos, que todos tenham uma excelente aula. Como eu digo toda semana, escute, veja essa pré-aula algumas vezes, leve as suas dúvidas à sala de aula, ao professor, tá certo? Compartilhe com o professor em momento oportuno, peça a oportunidade para fazer as suas considerações, convidem outros crentes para irem à escola dominical e que todos tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui na pré-aula de número 10. Forte abraço, queridos, e que Deus abençoe a todos.